Olá, queridos alunos dos terceiros anos A, B e C, boa tarde. Desejo aí que todos estejam desfrutando de boa saúde, disposição. Essa aula é a nossa aula número 2, né, de Sociologia. Na aula passada, nós falamos aí sobre a sociedade de consumo, né? Comentamos sobre... primeiro, fizemos aí uma contextualização do que seria mercadoria e aquilo que não é mercadoria, né? Lançamos luz aí sobre alguns conceitos do Karl Marx, né? A respeito, enfim, da ideia de mercadoria, qual que é o poder que a mercadoria tem principalmente sobre o capitalismo, e nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre consumo como prática social. Então, isso significa que consumir se tornou uma prática, ou seja, porque a palavra, existe a palavra consumismo, o ismo vem de prática, né? Então, consumismo é esta sociedade orientada para o consumo. E aqui nesse slide, a gente inaugura aí essa conversa com uma imagem muito comum aí, a imagem de um shopping center, né? É um shopping aqui de São Paulo. Então, as pessoas, elas como parte desse fenômeno do consumismo, foi criado, então, um único lugar que abarque aí lojas de departamento, um ambiente para alimentação, ambiente para estacionamento de veículos, enfim. O shopping center, ele é uma instituição, né, quase que sagrada do consumismo. Então, é isso que a gente vai estudar um pouquinho nessa segunda aula, tá? Bem, de onde surgiu, então, a prática do consumo, né? Como que surge a ideia de consumismo? Então, a produção de mercadorias em fábricas, ela teve início lá com a Revolução Industrial em 1750, na segunda metade do século XVIII, lá na Inglaterra. Então, nós tivemos aí uma revolução, de fato, né? Porque houve uma mudança radical na forma como o homem produzia, né, as mercadorias, agora em larga escala, com matérias-primas padronizadas, com um formato de trabalho padronizado, não era mais trabalhadores isolados em suas oficinas, eram trabalhadores reunidos num único lugar, com máquinas e matérias-primas que estavam nas mãos de um proprietário, de um dono. Na segunda metade do século XIX, em 1850, né, nós teremos aí a segunda Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial, ela na verdade, foi um fenômeno que está preso, né, diretamente à primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, a segunda, ela vai se expandir por outros países da Europa, por exemplo, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, e além da Europa, ela vai atravessar o oceano, vai chegar até o Japão e até os Estados Unidos. Primordialmente, né, a mercadoria mais importante da primeira Revolução Industrial era o tecido de algodão, né, o tecido para produção aí de roupas finas, enfim. Já no século XIX, nós passamos a ter uma indústria voltada para uma série de outros produtos, que não somente o tecido, né? Então, há um processo aqui revolucionário. E aí, a ideia do shopping center surgirá entre 1830 e 1840 em Paris, na França, né? Sendo influenciada aí pela segunda onda da Revolução Industrial. Então, esses magazines, né,
que era um grande espaço onde lojas eram organizadas, eram lojas de artigos de luxo, destinados apenas aí para a alta burguesia, né, francesa, onde as pessoas passavam a entender que aquele espaço, chamado de magazine, né, o magazine, passava a ser, então, um centro de socialização. Então, as pessoas ricas, além de se dirigirem para um lugar, um único lugar, e fazer aquisição aí dos seus produtos de luxo, também era um espaço de socialização. As pessoas se reuniam, conversavam. Logo, os magazines, eles terão, além das lojas, né, um ambiente para alimentação, para se tomar um café. Então, nós teremos aqui o fenômeno do shopping center surgindo entre 1830 e 1840 em Paris, lá na França, respeitando aí essa onda da segunda revolução industrial. Com os avanços tecnológicos, né, nós teremos aí uma nova forma de produzir. No início do século XIX, o industrial Henry Ford, né, então o Henry Ford é o fundador da companhia Ford, né, então a marca de carros, né, Ford. O Henry Ford, que nasceu em 1863 e vai morrer em 1947, ele incorporou dentro da sua fábrica Ford, né, dentro da sua fábrica, dentro da sua planta industrial, uma linha de montagem. O que consistia essa linha de montagem? Aqui nós temos a linha de montagem do Henry Ford, certo? E aqui, se vocês observarem, é uma linha, né? Então, o chassi, ele começa, ele é encaixado nesse carretel aqui, e ele passa a ser puxado, né, ao longo de toda uma linha. E aí os trabalhadores, né, eles que são responsáveis apenas por pequenas atividades, eles começam, então, a trabalhar dentro dessa linha. Então, os trabalhadores sempre em movimento. Então, até terminar o veículo. Só para vocês terem uma ideia, um carro, antes da criação da linha de montagem do Ford, um carro levava, em média, 3 dias para ser concluído. Com a adoção da linha de montagem, com a adoção do que ficou conhecido como Fordismo, que é essa linha de montagem, um veículo como esse, ele ficava pronto em 6 horas. Né? Então, uma redução de tempo, uma alta produtividade em relação ao modelo tradicional de produção de veículos. Então, o Fordismo ele vai ser fundamental para a ampliação da produção industrial. Essa produção industrial, né, o Fordismo, ele não vai ser aplicado somente nas linhas de montagem de veículos, ele será aplicado em todas as indústrias, né? E aí nós teremos, então, o surgimento de grandes empresas, né? O capitalismo aqui do século XX, ele vai se caracterizar por uma mudança. Antes, lá no século XIX, nós tínhamos um capitalismo concorrencial. O que isso significa? As empresas, elas eram concorrentes umas das outras. Aqui no século XX, uma segunda etapa do capitalismo, ele vai se caracterizar, sobretudo, pela formação de grandes cartéis. O que seriam esses grandes cartéis? Grandes associações, né, associações de empresas que vão se unir para buscar criar o que ficou conhecido como oligopólio. O que é oligopólio, gente? É o controle do mercado por poucas empresas. Então, vou pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Vou pegar um exemplo de brinquedos, né?
Então, brinquedos aí para as crianças, no ritmo aí do Natal. Então, é como se antes, lá no século XIX, as empresas, elas brigavam pelo mercado, né? Elas entravam em choque, porque era concorrência na veia. Agora, no século XX, na virada do século XX, os empresários entenderam o seguinte, que o mais importante é criar os tais oligopólios. Isso significa o quê? Algumas empresas de brinquedos se juntam e dominam o mercado de brinquedo no mundo, né? Então, esse é um exemplo, tá? Essa fase é a chamada fase do capitalismo monopolista, ou seja, é o momento em que formaram-se aqui grandes corporações. E aí é que vai surgir um fenômeno importante para o capitalismo monopolista. Existia uma necessidade cada vez maior, porque assim, imaginem vocês, grandes indústrias juntas, produzindo, havia uma necessidade de convencer as pessoas a consumirem. E o que vai surgir? Vai surgir, então, a ideia de publicidade, ou seja, a propaganda, né? Fazer propaganda do seu produto para convencer você aí de consumir esse produto. Muitas dessas propagandas, elas retratavam o homem da época. Por exemplo, essas duas imagens que eu coloquei aqui para vocês é um comercial de um sabonete em que um homem segura um garoto negro, certo? E com uma esponja, ele usa, né, para começar a dar banho nesse garoto negro. Percebam que uma das faces, milagrosamente, né, ela foi embranquecida, ou seja, uma propaganda racista, né? Aqui embaixo é a mesma coisa. O comercial do mesmo sabonete, um garoto negro entra numa banheira e aí ele está sendo, né, ajudado aqui por uma outra criança, e percebam que quando ele sai, depois de ter feito o uso daquele sabonete, ele sai com a metade do corpo aí branqueada, né? Então nós estamos falando de um período do surgimento da propaganda, e que era um período que fazia alusão a um monte de pensamentos obscuros, o racismo, né, a misoginia, né, o ódio em relação à mulher. Era muito comum, né, as mulheres serem associadas à incapacidade mental, a serem associadas ao cuidar, né, ao cuidar da casa, ao cuidar do marido, ao cuidar dos filhos, e a propaganda, ela vai surgir nesse conjunto aqui, nesse conjunto histórico. E aí, olhem só, esse filósofo e sociólogo chamado Max Weber, esse bonitão aqui, ó, que tem a cara lá do Freud, o Max Weber, ele vai ser um sociólogo importante, né? Ele vai se debruçar sobre o estudo da sociedade, em especial neste período, né? E aí o Max Weber, ele vai comentar o seguinte, que em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, que são países protestantes, né, países evangélicos, existia uma lógica, por conta da religião, das pessoas pouparem mais, evitar gastos, evitar ostentação, né? E aí o Max Weber, ele vai comentar que essa lógica protestante acabava sendo um empecilho para o capitalismo, acabava sendo um empecilho para, né, a reprodução do sistema capitalista. Então, existia a necessidade de fazer com que as pessoas consumissem. E aí, os industriais, esses grandes empresários, eles começam, então, a se debruçar sobre quais seriam as formas de fazer com que os consumidores, de fato, consumissem. E aqui, olhem só, eu trouxe para vocês uma publicidade da Coca-Cola do finalzinho do século XIX. O Brasil ainda era império. Dom Pedro II
ainda estava aqui, né, no Brasil. E a Coca-Cola, ela já fazia publicidade, né? Ela já fazia propaganda lá nos Estados Unidos, na Europa, para enaltecer aí a qualidade dos seus produtos, enfim. E aí, galera, para justamente fazer com que nós consumamos, então, esses grandes empresários, eles começam a se debruçar sobre a publicidade. Uma primeira transformação nos estilos dos anúncios leva, então, a uma estratégia estadunidense, né, chamada de Reason Why, razão pela qual. Qual que era a lógica dessa publicidade? O convencimento racional. Então, eram publicidades que eram muito densas e que mostravam, por exemplo, manuais com muito texto, com muitas imagens, demonstrando para o consumidor as principais qualidades daquele produto. Eu trouxe para vocês aqui, olha, um exemplo de Reason Why brasileira, que é o comercial aqui dessa bebida láctea, Alpino, eu não sei de que marca, eu acho que é Nestlé. E aqui nós observamos, se vocês observarem, há muito texto, né? Então, o objetivo da indústria é justamente convencer o consumidor aí pela adoção pelo convencimento racional. Por que consumir esse produto? Aí existiu uma outra estratégia, que essa eu acho muito interessante, que é a Scare Copies. Essa Scare Copies, ela consistia em histórias apavorantes. Por exemplo, existia lá uma publicidade que dizia o seguinte: mulher, se você não fazer uso da pasta de dente X, você não conseguirá casar. Ou homem, essa é uma publicidade aqui dos anos 90, né? Com certeza vocês já ouviram falar, né? Quando você usa um desodorante, o avanço, elas avançam. Né? Então, esse é um exemplo de scare cops. Né? Por quê? Se você não usar, você não terá sucesso na vida afetiva, enfim. Então, isso era uma forma de tentar convencer os consumidores. Aqui, eu trouxe dois exemplos, né? Um anúncio aqui, um anúncio de scare copy, né, se vocês observarem aqui, é um anúncio de xarope, né? Então ele diz assim, e é um anúncio brasileiro, está escrito em português. Ele diz assim: eu era assim, certo? Não tão bonito. Cheguei a ficar assim, quase uma caveira, né? E agora eu estou assim. Ou seja, depois de tomar o xarope, como que é o nome? Astma. Depois de ter tomado este xarope, ele se tornou aqui um homem elegante, bonito. Aqui existe um outro comercial destinado aí ao público feminino que diz assim: as meias Rod de nylon, delicadas e perfeitas, guardam na sua transparência singular o it irresistível que aumenta o encanto das graças femininas. Quer dizer, fazendo aí uma promessa de que a moça que utilizar essas meias, né, terá sucesso no mundo afetivo, enfim, junto aí com o mundo masculino. E aí tem uma outra estratégia publicitária, que essa é a mais, também foi utilizada no século XX, né, no início do século XX, e essa prática publicitária, ela continua até os dias de hoje. Né? Ela é aquela que é baseada nos testemunhos, ou seja, você pega lá um artista de cinema, né, e aquele artista, dará, então, o seu testemunho sobre por que da sua preferência em utilizar aquela determinada marca. Então, você cria, então, uma ligação do artista, né, com aquela marca. O fã, ele vai ser movido, então, por aquele comercial,
no sentido de buscar consumir o produto aí daquele que é uma estrela daquele momento. Então, eu trouxe aqui 2 comerciais, né? Esse comercial aqui com essa modelo, a Gisele Bündchen, né? Fazendo comercial aqui de shampoo, creme, enfim. E aqui embaixo é o Cristiano Ronaldo fazendo comercial de shampoo também. Então é isso, galerinha. O vídeo é curtinho, porque eu acho que na aula passada eu peguei um pouco pesado, mas façam a atividade aí com todo carinho. Qualquer dúvida, o professor está aí à disposição de vocês, tá? Muito obrigado por hoje e até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau, galera. Obrigado.